Amém, amados. Glória a Deus. Vamos, portanto, então, agora, um pouco na palavra de Deus. Queria te convidar aí a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a exposição, versículo a versículo, do Evangelho segundo Mateus, e hoje nós vamos dar início ao capítulo 18. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Como falamos no início aí da nossa reunião, o tema da nossa mensagem é Seguindo os Passos de Jesus. Mateus, portanto, capítulo 18, hoje nós vamos meditar e estudar um pouco, os versículos de 1 ao 9. O texto das Sagradas Escrituras diz o seguinte: naquele momento, os discípulos perguntaram: no reino dos céus? Chamando uma criança no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Verso 5. Quem recebe está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai da elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no lago do inferno. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, entregamos ao Senhor mais uma vez. Nós suplicamos, Espírito Santo de Deus, nós precisamos, nós ansiamos, desejamos ouvir o Senhor, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então vamos lá, estamos aqui, no Evangelho segundo Mateus. Quem chegou agora, Alessandra, entrou, te amo de mão, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, damos início aí hoje no verso 18. E nós vamos ver, meus irmãos e minhas irmãs, nessa passagem que nós vamos estudar, no dia de hoje, três qualidades, três características parte e deveriam, no mínimo aí nós podemos dizer, estar presentes na vida de um cristão e nos relacionamentos pessoais, principalmente, vamos conversar aqui nessa noite, entre os cristãos. Amém? Então nós vamos ver aí três características, pelo menos, três qualidades que dizem respeito aí à vida de todo cristão nesses ensinamentos, nessa passagem, nessas palavras do Senhor Jesus. E o primeiro deles diz respeito à humildade. Amém? E nós vamos ler mais uma vez aí, agora, dos versos 1 ao 4, do capítulo 18 de Mateus, para a gente meditar nesse primeiro ponto. Amém? Diz o seguinte o texto: naquele momento, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, veio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança,
este é o maior no reino dos céus. Então, a primeira característica, o primeiro ponto aí da nossa respeito exatamente aí, né, a esse ensinamento, a essa questão da humildade. Amém? Nós vemos aqui, meus irmãos, que motivados, né, por uma ambição egoísta, como nós podemos identificar as próprias palavras dos discípulos, estes, né, se aproximam de Jesus e perguntam ele, né, e questionam Jesus sobre quem é maior no reino dos céus. Como nós falamos, né, nós vemos nessas palavras dos discípulos aqui, portanto, né, uma expressão do egoísmo, do orgulho e da vaidade daqueles homens. Amém? Nós vemos ali, identificamos por meio dessas palavras, desse questionamento deles ali com Jesus, né, uma ambição pessoal, uma busca por prestígio, poder, publicidade e reconhecimento. Eles perguntam, né, como eu disse, com essa ambição egoísta, vaidosa, com esse sentimento de ansiarem, né, por prestígio, poder, reconhecimento. Quem é o maior no reino dos céus? Nós vemos então ali que eles não estavam muito preocupados uns com os outros, mas eles manifestam ali desejos e sentimentos carnais, desejos e pensamentos, como dissemos e repito, ambiciosos, de vaidade, de egoísmo. Amém? E Jesus, né, a essa pergunta, a esse questionamento dos discípulos, ele, o texto, ele vai chamar para perto de si, para o meio, né, de todos que ali estavam, e vai dizer para os discípulos, né, eu asseguro, eu afirmo, né, sem sombra de dúvidas, tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Né? Então, ele vai chamar aquela criança ali e vai fazer uma comparação e vai usar aquela criança como contraponto. Amém? Que a atitude daquela criança era um contraponto, né? Era uma atitude exatamente contrária a, né, que aqueles discípulos de Jesus ali, eles apresentaram, né, por meio daquele questionamento. Amém? E Jesus, ele vai falar, tornem-se como uma criança, né? E é exatamente, ele vai falar assim, sejam, portanto, quem se faz humilde como esta criança. Uma outra versão vai falar quem é criança. E essa palavra humilhar, ela tem o significado exatamente de se rebaixar, se humilhar, de alguém que é destituído de arrogância. Uma pessoa que ela é humilde é uma pessoa que ela tem um pensamento a respeito de si mesmo. Amém? Então, o contraponto, né, que Jesus ele está fazendo, usando aquela criança que ele trouxe, que ele chamou para próximo deles, né, diz respeito exatamente à humildade daquela criança. A humildade, né, de uma criança, ela consiste principalmente no seu estado de total sentimento, né, no seu total estado de confiança e dependência plena dos seus pais. Ela é humilde, ela é dependente, ela não tem pensamentos arrogantes, mas ela é alguém que depende totalmente do seu pai,
que a sua confiança está totalmente, né, voltada, direcionada para o seu Pai. E é exatamente esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento que Jesus está usando ali como referência, né, como contraponto em relação à atitude dos discípulos ali, né, com o questionamento, com a pergunta que eles fazer a Jesus ali a respeito de quem seria o maior no reino dos céus. E aí Jesus diz assim, olha, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus, então, ele está dizendo é o seguinte, eu lhes asseguro, eu afirmo, não tenham dúvida em relação a isso. Amém? Que se vocês não mudarem a mente de vocês, se vocês não mudarem esse tipo de pensamentos de vocês, né? Vocês não terão, vocês precisam de se converter, vocês precisam de se tornar como essa criança. Ou seja, ele está dizendo exatamente isso. Se vocês não mudarem a mente de vocês, né, os sentimentos de vocês, esse tipo de pensamentos que vocês têm, ambiciosos, egoístas, arrogantes, vaidosos, esse anseio por publicidade, por aplausos, por reconhecimento, esses pensamentos egoístas, sem levar em consideração o outro, se vocês não mudarem esses sentimentos, esses desejos, essa mente, a forma de vocês pensarem, vocês não entrarão no reino dos céus, vocês não terão condições de receber a graça de Deus. Então é exatamente essa mensagem, amém? Que Jesus, após, né, esse questionamento ali dos seus discípulos, é exatamente essa mensagem, um ensinamento a respeito da humildade que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos. Amém? E eu acredito que a gente pode já trazer aí algumas aplicações, algumas reflexões diante de tudo isso, né, para as nossas vidas. Amém? E eu digo isso, meus irmãos, né, primeiramente porque esse estado de espírito, amém, dos discípulos, se assim eu posso dizer, né, a mente da humanidade, esse estado de espírito, a mente prevalecente nos dias atuais é muito parecida com os pensamentos, com os desejos, com a mente dos discípulos nessa passagem. Amém? Nós vivemos, sem sombra de dúvida, em um tempo, né, onde, enfim, homens e mulheres, não somente no nosso país, mas no mundo de forma geral, amém? Aonde falta muita humildade, amém? Aonde as pessoas elas se veem, elas se acham, né? Elas se afirmam muito autossuficientes, né, com senso de justiça própria. Eu sou bom, eu posso sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não sou dependente de ninguém, amém? Eu não preciso de Deus, enfim, né? Nós vivemos em um tempo onde elas confiam muito e no conhecimento humano, amém? Pessoas extremamente, assim como os sentimentos e os pensamentos daqueles discípulos ao fazer aquele questionamento a Jesus, pessoas extremamente arrogantes, orgulhosas, vaidosas, amém? Que confiam muito no conhecimento, na sabedoria humana, e essa pandemia, por exemplo, aí, que nos assola nesses dias, né, deixa muito claro para nós que isso é uma grande bobagem, meus irmãos. Amém? O conhecimento humano, né, eles pensam, porque a ciência
ela tem resposta para todas as coisas, né? Nós encontramos resposta em tudo na ciência, e aí eu faço a pergunta, portanto, aonde está a sabedoria, o conhecimento humano, a resposta da ciência para essa pandemia, para essa situação tão difícil, amém? Que nós vivemos nesses dias. De forma alguma eu estou aqui pregando, ensinando, falando ou o que quer que seja contra o conhecimento, contra a busca pela sabedoria, ou contra a ciência. O que eu estou querendo dizer é que a nossa confiança e dependência, ela precisa estar, acima de tudo, em Deus, na sabedoria de Deus, na soberania e no poder de Deus. Porque essa pandemia veio, por exemplo, trazer para nós esse ensinamento, que a ciência, a sabedoria do homem não tem resposta para tudo. Amém? Nós vivemos em uma sociedade, como nós falamos, extremamente vaidosa, amém? Egoísta, que pensa somente em si mesmo, no seu próprio benefício. E essa pandemia veio também para nos ensinar que nós precisamos olhar mais próximo, mas uma sociedade extremamente vaidosa que busca cada vez mais, essa busca, né, cada vez maior e incessante pelo prestígio, pelo poder, pelo reconhecimento. Essa é ou não, meus amados, a sociedade que nós vivemos? Essa é ou não a realidade dos nossos dias? O mesmo tipo de mente e de coração daqueles discípulos ao questionarem Jesus. Amém? Jesus está falando, se vocês não mudarem a forma de vocês verem o mundo, as pessoas, se vocês não mudarem os sentimentos, a mente, a forma de vocês pensar, vocês e se tornarem como uma criança humilde, cuja confiança e a dependência está acima de tudo no Pai, vocês não entrarão no reino de Deus. Amém? Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, que a humildade, amém? Ela é uma característica de um cidadão do reino dos céus. A humildade, aquele sentimento de dependência plena e confiança em Deus, no nosso Pai. Alguém que se humilha debaixo da mão poderosa, que reconhece que sem Ele nós não somos nada. Amém? É uma característica de do reino dos céus. Nós precisamos continuamente mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar e nos tornarmos cada vez mais como crianças. É isso que Jesus está ensinando para nós, humildes. Amém? Nós precisamos buscar uma vida que tende, amém? Que aponta muito mais isso. Amém? Que não tem um olhar somente para si mesmo, mas para o próximo, não somente pela busca incessante pelo poder, pelo reconhecimento, pelo benefício próximo, mas uma vida que aponta muito mais para o serviço, para o amor ao próximo, que pensa não somente em si, mas no outro. Amém? Abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 10. Deixa marcado Mateus 18. Marcos, capítulo 10. Capítulo 10. Amém? A partir do verso 42.
42, diz o seguinte, as Escrituras: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Amém? Exatamente a respeito que Deus está ensinando. Amém, meus irmãos? A respeito de serviço, né? De deixar de lado essas ambições egoístas, vaidosas, pretensiosas, e dedicar a nossa vida, e não pensar somente em nós mesmos, mas dedicar a nós, assim como Ele fez, em serviço do nosso próximo, olhar para o próximo. Ele fala assim, os governantes, eles buscam, né, cada vez mais pelo poder, exercer autoridade sobre as pessoas. Aí Jesus fala, vocês, os meus discípulos, entre vocês não será assim. Vocês precisam mudar a forma de vocês pensarem, os desejos do seu coração e se tornar cada vez mais como criança, totalmente dependentes de Deus, confiantes de Deus. Jesus, meus irmãos, ele se fez servo de todos. Amém? Jesus, quando ele lava ali os pés dos discípulos, né? A Bíblia fala no mesmo texto de João 13 que ele sabia que Deus tinha dado a ele toda a autoridade sobre os céus e a terra. Ele sabia quem ele era, mas isso não impediu Jesus dele se fazer, né? Naquela época, o servo mais simples, mais humilde, era aquele que, quando os convidados chegavam, ele ia, né, e lavava os pés dos convidados. Amém? Jesus, ele, mesmo sabendo que ele era, que ele é e que ele sempre foi Deus, o dono de todo o poder e de toda a autoridade. Amém? Ele se fez o menor de todos os servos. Ele lavou os pés dos discípulos. E quando terminou, o texto de João 3 também vai dizer, ele diz, agora vocês vão e façam como eu lhes fiz. Amém? Nós precisamos ser humildes, como aquelas crianças, confiantes, dependentes, de lado, né? Essa mente, vaidosos, e viver uma vida de serviço, de amor ao próximo. Amém? O segundo ponto que nós vamos tratar aqui, que nós vemos, né, que essa passagem nos ensina como uma característica, né, de todo cristão, diz respeito à responsabilidade. A responsabilidade do nosso testemunho, da nossa vida, das nossas ações para com o nosso próximo. Amém? Mateus, capítulo 18, nós vamos ler agora os versos 5 e 6. Vou voltar aqui para Mateus. Estava lá em Marcos ainda, Mateus 18. Versos 5 e 6 diz o seguinte: quem recebe uma dessas, mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Amém? Então, o segundo ponto diz respeito à responsabilidade. A discussão, meus irmãos, anterior ali, né, dos discípulos, o questionamento, né, que eles fizeram a Jesus a respeito de quem seria o maior, essa discussão anterior dos discípulos com Jesus a respeito de quem era o maior, como nós falamos aqui já, além de ser pecaminosa e uma atitude consequentemente que
não é condizente para um cristão, essa atitude deles, desse questionamento, também incitava uns aos outros a sentimentos, a pensamentos, né, de inveja, de ciúmes, raiva e coisas semelhantes a isso. Né? Quando, por exemplo, ali naquele grupo, eles começavam a ter esse tipo de questionamento, de discussão a respeito de quem era o maior, essa atitude deles, consequentemente, ela começava ali a produzir no meio dos discípulos esse tipo de pensamento, né, de divisão, de inveja, de ciúmes entre eles, ou seja, eles estavam se tornando pedra de tropeço na vida dos outros, né? Estavam, de alguma forma, fazendo com que os seus irmãos tropeçassem e caíssem em tentações do pecado. Amém? Então, o que Jesus ele deseja nos ensinar, né, também por intermédio disso, diz respeito exatamente a toda essa situação. Jesus ensina para mim, para você, para nós, que o cristão, ele precisa ser alguém que tem sempre presente a realidade, né, a preocupação que ele é alguém responsável pelo efeito que a sua vida, que as suas palavras, que as suas ações, que o seu testemunho tem sobre as outras pessoas e principalmente, como nós vamos ver aqui no texto, não somente a todas as pessoas, mas principalmente aos nossos irmãos em Cristo e ainda mais aos mais fracos na fé, né? Aqueles que são menos maduros na fé, que caminharam talvez um pouco menos do que nós nessa caminhada cristã. Amém? Jesus, ele vai dizer, portanto, no verso 5, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Essa palavra, ela recebe, ela tem o significado de acolher, amém? Aqui, né, lá, essa mesma palavra aqui, lá nos judeus, ela era utilizada tanto para dizer crianças, uma criança como a gente usa, pequena, né, uma criança nova, recém-nascida, imatura, mas também diz respeito, era a mesma palavra que eles usavam para filhos, para filhinhos, amém? É o seguinte, quem recebe uma dessas crianças, quem acolhe um dos meus filhos, amém? Ou um dos meus pequeninos, um dos meus filhinhos, e aqui também ele faz uma referência a esses novos convertidos, a essas pessoas que são crianças ainda, imaturas na fé, ele diz, quem acolhe um desses meus pequeninos, acolhe a mim. Amém? E aí Jesus ele vai continuar, né, está recebendo, em meu nome está me recebendo. Quem acolhe, quem recebe, está me recebendo. E aí ele continua no verso, diz, mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se aprofundar nas profundezas do mar. Amém? Jesus está falando que se alguém se alguém for instrumento para que algum dos meus filhinhos, dos meus pequeninos, né, como eu disse, essa referência aos de novo nascimento, imaturos na fé, ele vai dizer, melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e fosse lançado ao mar. Amém? E essa amarrar a pedra de moinho, né, faz referência a uma pedra grande. Era uma grande pedra que existia ali no moinho, que era utilizado principalmente nas mulheres ali para moer as coisas no dia. Amém?
e então faz uma referência a uma grande pedra, né? E essa questão deles amarrar pedra no pescoço e lançarem no mar, isso era uma forma comum naquele tempo, amém? Que os romanos eles usavam para executar os criminosos. Então o que eles faziam? Eles pegavam uma grande pedra, como uma de moinho, amarravam os no pescoço dos criminosos e lançavam eles, né, ao mar. Eles eram executados dessa forma. Amém? E os judeus, eles temiam muito a respeito dessa questão, né, desse tipo de execução. Eles temiam isso mais do que a própria crucificação. Isso era algo que trazia muito temor devido a algumas tradições lá aos judeus. Amém? Então essa expressão que Jesus usa, conhecedor de toda a realidade da época, amém, meus irmãos? Isso denota para nós isso aponta para uma extrema seriedade e o tamanho, amém, da atenção que os discípulos e nós devemos consequentemente ter a isso, né? Era algo que trazia aos judeus muito temor. Então Jesus ele vai exatamente usar, né, essa ilustração, essa figura, para que eles entendam quão importante é o ensinamento que ele está trazendo por intermédio dessa palavra. Amém? Trazendo também uma aplicação para os nossos dias, é evidente, amém, meus irmãos, que todos nós, cristãos, nós somos vistos em todo o tempo. Amém, meus irmãos? A partir do momento que você se diz um cristão evangélico, um crente, meu irmão, os olhos estão voltados para você, sim ou não? Na prática é assim que acontece. Coisas que, por exemplo, é comum, né, práticas para todas as pessoas, né? Se é um crente, se é um cristão que pratica aquilo, as pessoas já voltam, os horários falam, ah, mas não é crente, ah, mas não é evangélico, ah, mas não fala que é de Jesus, ah, não sei o que, não prega a palavra, enfim. Nós somos vistos, né? A questão do nosso testemunho, do testemunho cristão, faz parte da nossa caminhada, amém? E é algo que diz respeito, né, também à evangelização, né? Todo mundo já deve ter ouvido, talvez, ou até falado, aquela frase que diz que nós somos a única Bíblia que muitos vão ler, né? Através das nossas atitudes, através do nosso testemunho, amém? Então, essa questão diz respeito também à evangelização, a testemunhar para as pessoas de fora, para que elas possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Mas essa é também, e é principalmente isso que o texto está nos ensinando, meus irmãos, essa também deve ser uma preocupação no que diz respeito ao nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo e aos filhinhos, aos pequeninos, ainda mais no que diz respeito aos menos maduros na fé, amém? Aos novos na fé. Esse ensinamento de Jesus, né, ele está apontando mais ainda nesse sentido, a respeito da importância da nossa preocupação, amém, meus irmãos, com os nossos irmãos. A Bíblia ela vai falar, por exemplo, né? E o pastor Túlio, ele pregou na semana passada, ele usou, inclusive, né, a lei da fidelidade, o tema da mensagem. Se você não ouviu, você pode ir lá no YouTube da Lagoinha Caiçara, que a mensagem está lá. Ele falou muito a respeito, né, que o relacionamento, ele está andamento, e ele deu vários exemplos a respeito disso, mas vamos pontuar um pouco aqui também, porque o texto vai tratar disso. A Bíblia diz que tudo é lícito, amém? Tudo é permitido, convém. E a gente precisa, mais uma vez aqui, né, pontuar algo que, quando o apóstolo Paulo ele vai usar essa expressão, tudo é lícito, ele está falando a respeito de tudo aquilo que a palavra de Deus não estabelece como ilícito, como pecado. Amém? Por exemplo,
A Bíblia diz, ela fala a respeito do roubo, do furto, ela estabelece de forma clara como algo que é ilícito, que é pecado. Amém? Então, isso e todas outras essas coisas que a Bíblia estabelece como pecado, não está incluso aqui nessa expressão que Paulo diz, tudo é lícito. Ele está falando de tudo aquilo que a Bíblia não estabelece de forma clara como ilícito. E aí ele vai dizer, tudo é lícito. Amém? São lícitas, mas ainda assim que elas sejam lícitas, permitidas, aí ele vai falar, nem todas convêm. Amém? Por exemplo, se vai gerar escândalo, amém? Por exemplo, se vai servir, né, de tropeço na vida de um irmão. Por exemplo, se alguma atitude não é permitida, ainda que ela não seja ilícita, se ela serve como tropeço para que o nosso irmão caia em pecado, amém? Não nos convém. Ainda que ela não seja inicialmente pecado, a partir do momento que ela serve de tropeço na vida do irmão, ela se torna para nós uma atitude pecaminosa. E a gente poderia usar vários exemplos, amém? Por exemplo, aquela história que nós já demos exemplo aí esses dias. A Bíblia não estabelece como ilícito que um cristão ele não pode ingerir nada de bebida alcoólica. Ela fala a respeito da embriaguez como pecado. Amém? Mas como nós falamos, se, por exemplo, eu estou num restaurante, eu sento para almoçar, eu vou tomar uma taça de vinho ou um copo de chopp, só isso. Amém? Não necessariamente essa é uma atitude ilícita, pecaminosa. Ela me é permitida. Mas talvez chega lá um novo convertido que durante a sua vida ele teve sérios problemas com o alcoolismo. Amém? E ele me vê e não apenas tendo essa atitude, ele fala, eu também posso. E aquilo pode se tornar uma desgraça na vida dele. Ou seja, a partir do momento que essa minha atitude, que me é permitida, lícita, ela se tornou tropeço na vida do meu irmão, levou o meu irmão a cair no pecado. É isso que Jesus está falando. Se alguém pecado, um dos meus pequeninos, dos meus filhos, dos meus filhinhos, amém? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Às vezes, uma roupa necessariamente que você usa, amém? Pode não necessariamente ser pecado. Mas a partir do momento que talvez um irmão que tem uma dificuldade, que ele luta há muito tempo com a questão, por exemplo, da masturbação, ou uma irmã com uma dificuldade nessa área, até mesmo a forma de se vestir, de ir no culto, um decote um pouco maior, pode servir de tropeço na vida do outro. Amém? Nós estamos em Cristo na nova aliança, meus irmãos. E a nova aliança, acima de tudo, é a lei do amor. Precisamos, é isso que Jesus está ensinando aqui, estar disposto a sacrificar, a abrir mão, até mesmo do nosso direito, se necessário for, do que nos é lícito, por amor ao nosso irmão, para não servir de tropeço ao nosso irmão. O fundamento de tudo isso é o amor, é uma atitude de amor, porque eu amo o meu irmão e eu não desejo que ele caia no pecado, que ele caia em tentação. Eu vou me sacrificar. Se necessário for, eu estou disposto a abrir mão daquilo que me é lícito. Amém? Que me é direito, para que eu não sirva de tropeço na vida dele. É a lei do amor. Está fundamentado acima de tudo no amor. E Jesus está falando, essa é uma atitude verdadeiramente cristã.
esse nosso entendimento a respeito da responsabilidade. Continuamente nós precisamos. Amém? Mas uma outra coisa também que eu creio que nós podemos refletir aqui diz respeito aos falsos ensinos. Amém? Com o falso ensino a gente pode se tornar de tropeço na vida do meu irmão. Eu posso fazer com que ele caia no pecado. E eu tenho muito temor, meus irmãos, em relação a essa situação. Eu não posso, por exemplo, nós estamos aqui quarta-feira, né, expondo as escrituras, no domingo, nas células, aonde for. Eu não posso simplesmente chegar aqui e pregar para os irmãos e falar para os irmãos aquilo que eu acho por mim mesmo que é o correto, ou o que eu acho que a palavra está querendo dizer. Não, é uma realidade muito grande. Por quê? Porque através de um falso ensino meu, do ensino equivocado, ainda que eu não faça isso com intenção, amém, meus irmãos? Só um minutinho que parece que travou aqui no Instagram. Glória a Deus. Amém. Dá um joinha se está ouvindo no Instagram aí, porque pareceu que tinha travado. Alguém no Instagram me dá só um joia aí, por favor. Glória a Deus. Tá tudo bem aí, gente, no Instagram? Alguém me dá um ok, por gentileza? Obrigado. Glória a Deus. Vamos lá. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse temor. A Bíblia ela vai falar em Tiago, capítulo 3, no verso 1, não sejam, em outras palavras, não sejam muitos de vocês mestres. E aí o texto vai falar que nós que ensinamos, nós seremos cobrados com maior rigor. Amém? É uma responsabilidade muito grande estar aqui falando para vocês. Eu não posso vir aqui falar o que eu penso, mas o direito que eu tenho, amém, é de vir aqui e expor, e a responsabilidade de pregar as Escrituras, aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus diz e deseja nos ensinar por intermédio da sua palavra. Amém? E nós vemos que tem se perdido muito temor nos dias de hoje, com esse advento aí, por exemplo, da internet, das redes sociais, dos canais do YouTube. Tantas pessoas pregando e ensinando, não sei se assim eu posso dizer, coisas tão absurdas. Outro dia eu ouvi e compartilhei com os irmãos também, não lembro se na quarta ou domingo, mas também pus nas minhas redes sociais, uma frase que eu ouvi que me impactou muito, se não me engano, de Paul Washer, onde ele diz: não procure a igreja mais próxima da sua casa, procure a igreja mais próxima da Bíblia, que verdadeiramente prega o evangelho, que com fidelidade expõe as sagradas escrituras. Amém, meus irmãos? E isso também é uma responsabilidade de cada um de nós cristãos. Todos nós precisamos buscar conhecer as Escrituras, a palavra de Deus a respeito da fé que nós professamos, porque senão nós podemos incorrer nesse pecado de levar os nossos irmãos a tropeçar por causa de falsos ensinos que eles vão aprender por intermédio de nós. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Amém? Glória a Deus. E por último, meus irmãos, do 7 ao 9, nós vamos falar a respeito de renúncia. Esse é o terceiro ponto de uma característica que a gente entende ser importante na vida de todo cristão e que entendemos que esses ensinamentos de Jesus trazem
falam a respeito disso também para nós. Do 7 ao 9 agora, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. Verso 9. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançados no fogo do inferno. Amém, meus irmãos? De forma alguma, por meio dessas palavras aqui, Jesus, ele está dizendo que nós devemos mutilar os nossos corpos para que com isso nós não venhamos cair na prática do pecado. Até porque nós já tratamos isso aqui algumas vezes, no próprio Evangelho de Mateus, Jesus vai ensinar a respeito disso, que a origem do pecado não está no nosso exterior. A origem do pecado está no homem interior do nosso coração e ela se manifesta também de forma exterior. Amém? Então Jesus ele não está falando que para a gente poder não cair na prática do pecado, nós temos que mutilar o nosso corpo. Jesus ele está ensinando aqui que nós precisamos ser radicais. Amém? Em relação a tudo aquilo que pode nos levar a cair no pecado e dando continuidade no ensino anterior, de Jesus, que ele estava falando, nós precisamos também ser radicais em relação a tudo aquilo não somente que pode nos levar a pecar, mas pode também ser instrumento nas nossas vidas com que os nossos irmãos tropecem e caiam em pecado. Amém? Mãos, Jesus vai falar aqui de mãos, de pés e de olhos, Nós podemos dizer que mãos diz respeito a tudo aquilo que nós fazemos, Os pés em todos os lugares aonde nós vamos e os olhos tudo que vemos, Ou seja, Jesus está falando, no que diz tudo que diz respeito às nossas vidas. Amém? Nós precisamos ser radicais em tudo que diz respeito às nossas vidas. Tudo aquilo que pode nos levar a pecar ou de sermos instrumentos de tropeço na vida do nosso irmão. Amém? Jesus ele vai falar assim, olha, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem acontecem. Amém? Inevitável. O pecado, a partir da queda do homem, ele é uma realidade, faz parte desse mundo. Amém? Nós vamos ser tentados. Amém? Nós vamos sofrer tentações, mas Jesus está falando, isso é inevitável. Faz parte desse mundo, dessa presente era. Mas ele fala, ai de quem? Amém? Ai daqueles por meio de quem acontecem essas coisas. Nós devemos ser, é isso que Jesus está ensinando, radicais, estarmos dispostos a renunciar, a abrir mão de tudo aquilo que pode nos levar a pecar ou servir de tropeço na vida de outras pessoas, principalmente os nossos irmãos na fé e ainda mais os pequeninos, os novos na fé, os menos maduros. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui então para a gente finalizar. Então, portanto, meus irmãos, Jesus ele está nos ensinando aqui a respeito de renúncia, Como eu disse, precisamos estar aí dispostos, ser radicais, estarmos dispostos a renunciar, a abrir mão de tudo aquilo que pode nos levar a pecar ou servir de tropeço na vida de outras pessoas. Eu repito, principalmente os nossos irmãos em Cristo, é o que o texto está tratando, e ainda mais os pequeninos, os menos maduros na fé. Amém? E, por exemplo, de que forma isso pode se aplicar? Uma amizade. Mas eu tenho uma amizade que é meu amigo há mais de 20 anos, 30 anos, desde a minha infância.
né? O que Jesus está ensinando é exatamente essa sua amizade. Seja nesse momento, ou enfim, né, continuamente ou o que for, está servindo, está te contribuindo para que você caia em tentação, para que você tropece, para que você caia no pecado. Quando Jesus ele vai falar, melhor é que você arranque a sua mão, o seu pé, os seus olhos, fala desse radicalismo, mas ele fala assim, melhor você entrar no reino, entrar na vida mutilado do que ir para o inferno com os dois olhos, com as duas mãos. Mais uma vez, com essa figura, com esse ensino, Jesus está apontando para quão importante isso é na nossa vida, na nossa caminhada. Amém, meus irmãos? Quão sério é a questão do pecado, da prática do pecado na nossa vida, quão destrutivo isso é. Então, se essa amizade, ainda que você ame esse seu amigo, ainda que seja uma amizade, né, de muitos anos, se está contribuindo para que você tropece e caia no pecado, esteja disposto a ser radical. Amém? E abrir mão disso. Um relacionamento talvez, né, amoroso, um namoro, que você sabe que é nocivo para você, que te afasta de Deus, que te leva a tropeçar, a pecar, a cair em tentação. Seja radical. Amém? Esteja de lugares, grupos de pessoas que você frequenta. Ah, mas eu gosto tanto de ir nesse lugar, naquele. Está servindo de tropeço, contribuindo para que você caia em pecado. Jesus está falando, seja radical, porque o pecado vai te destruir. Esteja disposto a abrir mão disso, a renunciar a isso. Redes sociais, por exemplo, grupos de WhatsApp, pessoas talvez que você segue no Instagram, no YouTube, programas de TV, músicas que você ouve, tudo isso. Meus irmãos, mas eu gosto. Te fazem tropeçar, contribui para que você caia no pecado, te afasta de Deus. Jesus fala, é melhor que você arranque uma das suas mãos, dos seus olhos, ou seja radical. Esteja disposto a abrir mão, porque isso pode te destruir. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia aí rapidinho, estamos acabando já. Marcos, capítulo 12, versos 28 ao 33. Marcos 12, 28 ao 33. Essa porção das Escrituras diz o seguinte: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouvindo discutindo. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certos ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Amém? Tudo isso, meus irmãos, que nós falamos até aqui, e principalmente esse terceiro ponto a respeito da renúncia,
desse radicalismo, dessa nossa disposição em abrir mão de tudo aquilo que nos leva a pecar ou que também nos faz tropeço na vida do próximo. Amém? Tem a ver com o cumprimento desses dois que são os maiores mandamentos: amor a Deus e amor ao próximo. Mais uma vez, o fundamento disso tudo é o amor. Amém? Jesus, ele está apontando para uma realidade que uma forma de amarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas, e também o nosso próximo, ou seja, não servindo de tropeço na vida do nosso próximo, é sendo radicais no que diz respeito a tudo aquilo que pode nos levar a pecar. Isso é também um caminho para a gente poder viver e cumprir esses dois que são os maiores mandamentos. A melhor prevenção, amém, meus irmãos? Se assim nós podemos dizer, contra não estarmos levando outros ao pecado, não servirmos de tropeço na vida das outras pessoas, principalmente dos nossos irmãos em Cristo e ainda mais dos pequeninos. Amém? Estar em fazer qualquer sacrifício para proteger, antes de tudo, a nós mesmos do pecado. Quando nós vivemos uma vida de renúncia, quando somos radicais com o pecado, quando estamos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que pode nos levar a pecar e a servir de tropeço para os nossos irmãos, essa é a maior de todas prevenção, para que a gente não seja tropeço na vida do outro. É isso também que Jesus está ensinando aqui, nesse texto de Mateus 18, através dessa renúncia. Amém? Para a gente concluir, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, né? Nós falamos que o tema da mensagem é que seguindo os passos de Jesus, e nós vamos ver que tudo isso aqui, meus irmãos, que nós estamos compartilhando, elas são, né, atitudes, características, né, importantes e que precisam fazer parte da vida de todo cristão, né? A questão da humildade, de se fazer servo de todos, de olharmos para o nosso próximo, a nossa responsabilidade no que diz respeito àquilo que a nossa vida, as nossas ações pode produzir na vida do outro. O fato de sermos aí, né, exemplo, referência para as pessoas. Essa questão da renúncia é uma atitude, são características de um verdadeiro cristão, porque nós estamos seguindo os passos de Jesus. Tudo isso foi algo que ele fez em primeiro lugar. Amém? Filipenses capítulo 2. Vamos ler aqui rapidinho, a partir do verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se fez servo de todos. Ele não se preocupou somente consigo mesmo, mas ele se fez homem. Amém? E veio aqui
e morreu a nossa morte e pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus, ele renunciou à sua própria glória e se fez homem. Que eu e você, nós possamos seguir os passos de Jesus, seguir os passos do nosso Mestre. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar para a gente poder concluir. Pai amado, Deus santo, Deus maravilhoso, nós te louvamos mais uma vez, Deus, por essa noite. Que o teu Espírito possa vivificar, Deus, essa palavra no nosso coração. Que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, fazer com que essa palavra, esses ensinamentos do nosso amado Jesus, da tua bendita, santa e poderosa palavra, produza frutos em nós, nos transforme cada vez mais, ó Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Que o Senhor arranque de nós todo o egoísmo, toda a vaidade, toda a soberba, todo o pensamento vaidoso, egoísta. Que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de serviço ao Senhor, ao próximo. Que nós possamos olhar não somente para nós, mas para a necessidade do outro, para os nossos irmãos. Que nós possamos estar continuamente atentos, ó Deus, a essa responsabilidade, a esse cuidado que nós temos, em nome de Jesus, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes, palavras, ações, com tudo aquilo que nós fazemos, não somente no que diz respeito à evangelização, a fazer com que o Senhor seja conhecido através de nós, mas também com os nossos irmãos, com os filhinhos, com os pequeninos. Não permita, Deus, que nós sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém, mas que o Senhor possa continuamente nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e use a nossa vida como um instrumento nas tuas mãos de edificação, de bênção na vida dos nossos irmãos. Que sejamos sim, ó Deus, radicais no que diz respeito ao pecado. Que nós possamos sim estar dispostos a abrir mão, a renunciar, ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor, que pode nos levar a cairmos na prática do pecado, entristecer o seu coração, ou que pode nos levar a servir de tropeço na vida do nosso irmão. Que seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que o Senhor possa, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo poder do teu Espírito, fazer com que tudo isso seja realidade na minha vida e na vida de cada um daqueles que estão aqui nos assistindo, cada dia mais e mais. Para o louvor da tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí conosco hoje. Amém? Esse vídeo vai estar lá também no YouTube da Lagoinha Caiçara. Eu espero vocês nas células aí. E domingo, às 18 horas, no nosso culto presencial na Lagoinha Caiçara. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as doces consolações que vêm do Espírito Santo seja com você, com a sua família, em todos os seus caminhos e com todo o povo de Deus até que ele venha, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Amo vocês. Tchau, tchau.